Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que as famílias de vocês estejam bem. A tia tá aqui para contar outra historinha. A nossa historinha de hoje está na Bíblia, que é a palavra de Deus, lá no livro de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 22. Vocês se lembram que Jesus gostava muito de contar parábolas? E o que são parábolas? Eram histórias que Jesus contava para dar exemplos para as pessoas, para ensinar lições importantes para elas. Então, eram histórias que não tinham acontecido de verdade, mas eram exemplos de coisas que Jesus queria ensinar. Uma das parábolas que Jesus contou, que está lá em Mateus 22, é sobre o banquete de casamento. A Bíblia nos conta que havia um rei que fez um banquete de casamento para o seu filho. E ele preparou tudo para o banquete. Ele preparou toda a festa. Ele arrumou a comida, estava tudo preparado. E aí ele pediu para o seu servo ir chamar os convidados. O servo foi, mas os convidados não quiseram vir. Depois disso, o rei mandou outro servo convidar as pessoas. Aquele segundo servo foi convidar, mas as pessoas deram desculpas. Um convidado disse que tinha que ver seu campo, o outro disse que tinha que ver seus negócios. Cada um deles deu uma desculpa para não comparecer ao banquete. E aí, o que o rei falou para o servo dele? Falou, então saia e convide todo mundo que você achar na rua. Qualquer pessoa que você encontrar pelo caminho, convide para vir para o banquete. E assim, o servo fez. Ele saiu pela rua e ele foi convidando todas as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Todos eles. E o rei falou, convide todos, bons, maus. O rei não se importou com como eram aquelas pessoas. Então, todo mundo que foi encontrado pelo caminho foi convidado para aquela festa de casamento. E eles compareceram. Aquelas pessoas que não eram especiais, não foram convidadas por serem especiais ou por serem amigas, aquelas pessoas aceitaram o convite e vieram para o banquete. Então, o rei resolveu passar pelo banquete e observar todas aquelas pessoas que tinham comparecido para o casamento do seu filho. E todas elas estavam com vestes nupciais, mas o rei percebeu um homem que estava sem as vestes. E naquela hora o rei perguntou, mas como é que você conseguiu entrar aqui sem vestes nupciais? Aquele homem não estava vestido da forma adequada. O rei mandou que os seus servos retirassem aquele homem do banquete. Jesus terminou a parábola contando que o rei disse que aquele homem que não estava vestido de forma adequada, não estava preparado para o casamento, que ele deveria ser lançado fora, retirado da festa e lançado nas trevas. E Jesus também disse que muitos eram chamados, mas poucos escolhidos. O que essa parábola, essa história nos ensina? Deus, ele chamou primeiramente o povo de Israel. Deus elegeu um povo de Israel para ser o seu povo. Ele disse que eles seriam o povo de Deus e ele seria o Deus deles. Então, Deus queria ter um relacionamento, queria ter aquele relacionamento com o povo de Israel. Mas eles não quiseram. Deus mandou profetas para avisar para o povo, para ensinar. Mas o povo de Israel não quis, se rebelou contra Deus. Depois, Deus continuou mandando profetas, e esses profetas foram mortos, foram perseguidos. E, por fim, Deus enviou Jesus, seu único filho, para morrer no nosso lugar. As pessoas não quiseram ouvir o convite. Mas Deus, então, ele estendeu o convite da salvação, o convite dele para todos nós. Deus estendeu o convite do reino dos céus, que é representado aqui na história pelo banquete de casamento, a todas as pessoas. Todas as pessoas de qualquer país, que fala qualquer língua, de qualquer raça, todas as pessoas são convidadas
para estar no reino dos céus, para participar dessa festa que Deus prepara. E Deus aceita a todos nós. E Deus nos chama e nos aceita, Ele quer que a gente venha do jeito que a gente é, do jeito que a gente está. Vejam que Jesus contou na parábola que o rei mandou o servo trazer todas as pessoas, qualquer pessoa que ele encontrasse pelas ruas, boas e más. Ele chama todo mundo. E nós temos só que aceitar o convite. Nós só temos que aceitar o convite, entender que Deus nos ama, independentemente de como a gente seja. Mesmo que a gente não seja perfeito, porque nenhum de nós é, Deus nos aceita e Ele nos chama desse jeito. A gente só precisa aceitar o convite dele. Tem uma passagem da Bíblia que diz, lá em Isaías 55, diz o seguinte, Isaías 55, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque Deus, Ele nos oferece tudo, Ele nos oferece o céu, e isso não nos custa nada, até porque a gente não poderia pagar. Nenhum de nós tem condição de pagar pela salvação, mas Deus nos dá isso de graça e Ele nos convida. Ele só quer que a gente aceite o convite dele. Mas a parábola também fala um pouco mais, né? Depois que o servo saiu e trouxe todas aquelas pessoas, o rei foi olhar os convidados, ele foi ver aquelas pessoas que tinham aceitado o convite. E ali ele viu um homem que não estava vestido com as vestes nupciais. Eu pesquisei sobre isso, sobre as vestes, e existem pessoas que têm entendimentos diferentes, mas tem uma explicação que eu achei interessante. O rei chamou as pessoas na rua, do jeito que elas estavam, elas deveriam vir. Então, é possível que o próprio rei tenha dado aquelas vestes para as pessoas se arrumarem para o banquete. Elas não precisavam nem ter vestes especiais, o rei deu tudo que eles precisavam, assim como Deus nos dá tudo que a gente precisa. Mas a gente precisa querer usar. A gente tem que entender que o nosso convite é para uma coisa especial, para uma ocasião especial, é para a gente morar no céu, não é um convite para qualquer coisa, em que a gente possa ir do jeito que a gente quiser. Deus, Ele nos chama, Ele nos aceita com os nossos defeitos, mas à medida que a gente caminha com Deus, a gente precisa entender que Deus quer que a gente se torne mais parecido a cada dia com Jesus. Ele quer a nossa santificação. E a Bíblia fala também sobre a santificação, lá em Hebreus 12:14. Diz o seguinte, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, se você ainda não conhece Jesus, se você não acredita em Deus, se você não sabe que Deus te ama e você não tem Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso agora, faça isso. Convide Jesus para morar no seu coração. Deus entregou o seu único filho, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Apesar dos nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos ama e Ele quer que a gente esteja junto com Ele, que a gente vá com Ele para o céu. Então você pode e você precisa aceitar Jesus agora. Você pode fazer uma oração, pedir para Ele vir morar no seu coração, pedir para Ele te perdoar dos seus pecados, te mostrar os pecados dos quais você precisa se arrepender. E você pode pedir perdão com a certeza de que Deus te perdoa. Porque a Bíblia diz que se a gente reconhece os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E Ele nos perdoa. Nós temos um advogado junto a Deus, que é Jesus. Além dele morrer no nosso lugar, dele sofrer na cruz, né, para nos salvar, Ele ainda nos defende diante de Deus. Ele está lá nos defendendo, Ele conhece os nossos pecados, Ele conhece as nossas dificuldades e Ele quer nos ajudar. Então basta você entregar a sua vida e pedir para Deus te perdoar, Ele vai te perdoar. E se você já conhece a Cristo, se você já fez uma oração, já pediu para Cristo vir morar no seu coração, você precisa caminhar com Deus e entender que Deus quer que nós sejamos santos. O que significa a palavra santos? Significa separados. Nós temos que entender que se nós queremos viver com Deus, nós precisamos ser separados do mundo. A gente não pode viver da mesma forma que todo mundo. Nós precisamos andar com Deus porque é tão grande o amor dele por nós. Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Ele nos convida a morar no céu com Ele, mesmo sem a gente merecer. O que a gente precisa fazer é muito pouco. É só aceitar isso que Ele nos dá de graça. O amor dele, o Espírito Santo, a justiça de Cristo,
Cristo morreu para fazer com que a gente seja aceito diante de Deus. A gente só precisa aceitar e viver de acordo com isso. Então, se você já tem Jesus no seu coração, ore, leia a Bíblia, cante hinos, músicas para Deus e peça para o Espírito Santo te ensinar aquilo que você precisa aprender para estar cada vez mais perto de Deus. E outra coisa, as regras que Deus coloca, as regras da Bíblia e os ensinamentos de Jesus, se resumem a dois mandamentos que Jesus nos diz. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. Isso resume tudo. E esses mandamentos, eles são para nos ajudar, para ajudar o nosso convívio com as pessoas. Se a gente obedecesse esses mandamentos, se a gente não fosse tão egoísta como nós somos, o mundo seria um lugar maravilhoso para a gente viver. Aceite isso, peça para o Espírito Santo te ajudar a aprender mais de Deus, a transformar o seu coração, transformar o meu coração também, para que a gente seja cada vez mais parecidos com Jesus e para que a gente esteja prontos para ir morar no céu quando chegar esse dia. Porque Jesus prometeu que viria nos buscar, e Ele vai cumprir. A Bíblia nos prometeu que Jesus nasceria, e Ele nasceu. Nos prometeu que Ele morreria, e Ele morreu. Também nos prometeu que Ele ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele foi para o céu, e Ele disse que Ele vai voltar para nos buscar. E a gente pode acreditar nessa promessa, tá bom? Então pensem nisso. Orem bastante para que Deus nos livre dessa situação em que a gente está, dessa pandemia, e que a gente possa voltar logo para a igreja, para as nossas salinhas, para as nossas aulas normais, tá bom? Mas enquanto isso, não se afastem de Deus, orem, leiam a Bíblia, conversem com a família de vocês sobre a Bíblia, sobre aquilo que vocês leram, tá bom? E preparem-se para o dia em que todos os nossos problemas terão acabado, que é o dia em que Jesus voltar para nos buscar, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima historinha. Tchau, tchau.